A pandemia virou a cabeça de Jair Bolsonaro. A estratégia do presidente mudou. Antes, tudo estava condicionado à agenda de reformas econômicas de Paulo Guedes. Agora, a prioridade de Bolsonaro é reformar o ministro da Economia, forçando-o a ajustar o seu plano à nova prioridade do Planalto, os programas sociais. Eu sou Josias de Souza, colunista do UOL, trago para esse nosso encontro semanal uma análise sobre os planos de Bolsonaro para utilizar a pandemia como trampolim para a reeleição. O plano A parecia claro, fazer o que fosse necessário para arrancar do Congresso as reformas econômicas. Destravada a economia, Bolsonaro seria o primeiro a se beneficiar. Um surto de crescimento o faria chegar a 2022 em triunfo. Deu tudo errado. A pandemia consumirá em 2020 toda a economia que a reforma da Previdência, a única aprovada em 2019, proporcionaria em 10 anos. Como não contava com o coronavírus e não imaginava que o plano A começaria a fazer água antes mesmo da chegada do vírus, o governo improvisa um plano B em cima do joelho. Em março, quando o coronavírus começou a matar no Brasil, Guedes agarrou-se à sua agenda como se fosse a única boia à disposição. Numa entrevista à Folha de São Paulo, o ministro dizia coisas assim: o baque do coronavírus é temporário, o contágio sobe rapidamente, fica 3 meses e depois desaba. A China já está se recuperando, dizia ele. Guedes queria usar a crise como alavanca para reformas emperradas. Afirmava o seguinte: as reformas trarão as bases para gerar crescimento, emprego e renda após o surto. Com o principal auxiliar de Bolsonaro no mundo da Lua, coube ao Congresso puxar o debate sobre a necessidade de um orçamento de guerra para socorrer as pessoas físicas e as empresas. No debate sobre o auxílio emergencial para os brasileiros mais vulneráveis, Guedes propôs um socorro mensal de R$ 200. Bolsonaro acatou a sugestão. Partidos de esquerda se juntaram ao Centrão para impor uma derrota ao governo. Tramaram elevar o Vale Corona para R$ 500. Ao farejar a derrota, Bolsonaro mandou elevar para R$ 600. O fiasco virou um prêmio. Antes do auxílio emergencial, a trilha sonora da gestão Bolsonaro era o alarme da impopularidade. Hoje, o que se ouve no Planalto é o bumbo social de um presidente com um prestígio em ascensão. A percussão inclui a recauchutagem de programas herdados dos governos do PT. O Minha Casa Minha Vida vira Casa Verde e Amarela. O Bolsa Família torna-se Renda Brasil, uma espécie de tótem no qual a equipe econômica tenta grudar a sua agenda de reformas, agora convertida num asterisco do populismo social de Bolsonaro. Para aprovar o seu pacote econômico-social, o Planalto precisa do Congresso. O Centrão se dispõe a ajudar, mas alguns dos líderes do grupo já condicionam essa ajuda a uma repactuação. Exigem que Bolsonaro promova os partidos do Centrão de aliados a sócios do seu projeto de poder. Queixam-se da forma egoísta como o presidente fatura os efeitos do Vale Corona, sem dar crédito aos parlamentares. Depois de assumir o governo, sustentando que romperia com as expectativas anteriores, Bolsonaro impõe à pauta econômica uma administração caótica, adiando reformas inadiáveis. Na outra ponta, por onde escoam os gastos, o presidente não hesita em aplicar programas sociais de adversários. Paulo Guedes costuma dizer que nos governos tucanos e petistas, o Brasil foi aprisionado por um esquerdismo social-democrata. Disse que libertaria o país dessa prisão. No momento, o ministro tenta evitar que o populismo de resultados de Bolsonaro aprisione o seu liberalismo de gogó. Guedes precisa mostrar a Bolsonaro o óbvio: sem bilheteria não há circo. É isso. Até a próxima. Uau!